a um acontecimento que ele até então estava na expectativa de que aquele acontecimento iria acontecer futuramente, mas eles não tinham uma ideia de quando isso se daria. Se eles não tinham ideia de quando vai se dar o fim do mundo, pelo menos eles querem saber alguns sinais, alguns acontecimentos que deveriam acontecer antes do fim. Então eles queriam estar cientes disso. Agora a grande questão, os discípulos, quando fazem a pergunta para Jesus, quando se dará essas coisas, eles estavam com um pensamento na volta de Jesus como nós pensamos, sim ou não? Eles estavam com esse mesmo pensamento porque nós vivemos no dia de hoje e acreditamos que Jesus vai voltar. Mas esse pensamento nosso é o mesmo pensamento dos seguidores de Jesus quando perguntaram: Jesus, quando se dará essas coisas? Aí Jesus começa a explicar sobre como se dará. É o mesmo pensamento? Quem já leu Mateus 24? Todo o capítulo de Mateus 24. Quem já leu? É o mesmo pensamento? Sim ou não? Na minha opinião, só foi uma pergunta e uma dúvida, tipo assim, uma especulação. Quando se dará? Agora nós somos diferentes. Nós já temos a convicção e a esperança de que quando se dará isso. Então eles estavam perguntando em relação à vinda de Jesus? Porque ele fala, quando se dará a sua vinda? Ele usa a expressão a sua vinda. A sua vinda em relação a Jesus, perguntada, quando os discípulos perguntam a Jesus, essa vinda é exatamente a vinda em relação à vinda como nós entendemos? Sim ou não? O irmão José deu uma posição. Diz que não, que era simplesmente uma pergunta. Porque a pergunta surge porque, na realidade, quando nós vamos lá para Marcos, ali começando do capítulo 13, há uma admiração dos seguidores de Jesus em relação ao templo. Que templo, que construções, que pedras. Ele faz um elogio para o templo. Porque o templo, naquele tempo, era como se fosse a identificação nacional religiosa do povo judeu. O templo, em outras palavras, era tudo. É por esse motivo que hoje em dia existem algumas pessoas que não se apegam mais a ficar dentro de uma igreja, porque ele faz muito uma associação entre o templo que existia na antiguidade, que já não existe mais, em relação à igreja, como um templo, uma réplica dos templinhos do antigo templo de Salomão. Aí nós fazemos uma associação, que na realidade da situação, esse templo aqui não tem nada a ver com o templo de Salomão. Aí o que acontece? Quando eles começam a elogiar o templo, o próprio Cristo fala algo bem certo e verdadeiro para eles. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então isso cria uma expectativa. Puxa vida, o templo, nosso espaço geométrico, onde as pessoas vão para se encontrar com Deus, mas aquilo aonde vamos se encontrar com Deus é o lugar que vai ser destruído. Automaticamente, se o lugar que nós vamos se reunir para adorar a Deus vai ser destruído, isso quer dizer que vem algo melhor do que esse templo. Uma era melhor vem de uma maneira que o povo está esperando. Mas o que acontece é o seguinte: se o templo não vai mais existir, então os seguidores de Cristo acreditam que Jesus chega com uma nova era, não uma nova era filosófica pregada nos nossos dias, em que tenta fazer um sincretismo de todas as religiões, de espiritismo, candomblé e até o cristianismo, e faz aquela junção. Não é essa nova era que eu estou falando, mas eles acreditavam que porque Jesus
o Cristo não é um sobrenome, Cristo é simplesmente um título que se encaixa à pessoa de Jesus, trazendo um Jesus histórico para uma posição de algo superior, ou seja, um Messias até então esperado. Então o 24 ele está muito relacionado o que os discípulos tinham em mente. É uma hermenêutica do próprio texto. Porque se nós não fazermos uma hermenêutica desse texto, qual é a nossa conclusão? Só é falando sobre a vida de Jesus e fim de papo. Aí a gente pega algumas situações que também se aplicam à grande tribulação. Mas se nós formos pensar bem em relação à pergunta dos seguidores de Cristo, o que eles queriam mais de Jesus? Porque Judas Iscariote traiu a Cristo? Simplesmente porque queria trair? Não. Ele simplesmente traiu de uma forma honesta e sincera, com o intuito de fazer com que Cristo se manifestasse, como diziam as Escrituras acerca dele, que todas as pessoas, os libertadores que se manifestaram lá no Antigo Testamento, foi para libertar o povo judeu do povo inimigo. Então eles se manifestavam. Então havia uma profecia, todos vocês conhecem muito bem, mas só que Jesus ele ser o cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento, o Messias esperado. Então o Messias esperado tinha que ser o libertador, então ele tinha que se manifestar a qualquer momento, ele tinha que se manifestar para fazer com que aquele império romano que oprimia o povo escolhido fosse impedido desse poder, dessa escravidão que até então os judeus estavam sofrendo. O Messias se manifesta e aí o povo escolhido era liberto. Então, Judas Iscariote tem essa iniciativa de entregar Jesus. No pensamento dele, ele acreditava que Jesus pudesse se manifestar. E aí, então, o que aconteceria? O povo de Israel receberia a libertação. Só que a nossa lição, ela não está tão preocupada em falar da vida de Jesus. Ela está muito preocupada em falar qual é o estado das pessoas que estão esperando essa vida. Ele vai voltar, de uma forma ou de outra ele vai voltar. Então ele começa a falar do servo bom e do servo mau. Servo bom e servo mau. O servo bom e o servo mau estão em um ambiente. O servo bom está onde? Está no mundo? Ou está na igreja? O servo mau está no mundo? Ou está na igreja? Na igreja. Está na igreja. A gente vê que ele fala da situação, mas aqui não está falando de pessoas que estão no mundo. Não. Estão falando de pessoas que receberam um benefício, receberam um cargo de quem? O seu Senhor. Esse Senhor a gente interpreta como sendo Deus. Então, tanto o servo mau como o servo bom estão na igreja. Aí a negócio começa a ficar mais sério. Porque se o servo bom está na igreja e o servo mau está na igreja, então entendemos que tanto o bom como o mal fazem parte de uma igreja visível. Mas só o servo bom faz parte da igreja invisível. E se serve mal, posso fazer como uma pessoa fazendo algo de relacionamento? Sim, tá tudo relacionado a isso.
Não é que nem o joio e o trigo, né? Ah, sim, está bem ligado entre o joio e o trigo. Então, o servo bom e o servo mau está aqui dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, esse texto de 24 não está falando do ímpio. É verdade. Não está falando do ímpio. Está falando diretamente para nós todos aqui. Em que Deus foi dando as responsabilidades para cada um. E de acordo com aquilo que você vai fazendo, você pode se tornar um servo bom e você pode tornar um servo mau. E aí existem as qualidades que vocês leram na revista, que o servo bom tem que ser fiel e prudente. É também lá nos talentos, né? É também lá nos talentos, né? Aí cai nos talentos lá, que quem vai dar essa aula vai ser o Hernandes, que a revista insiste em trazer lá 10 talentos. 10 talentos. Vocês podem pegar a revista da escola dominical, que eu não acredito que o autor da revista, por ser tão sábio e por a nossa revista passar até por uma avaliação por grandes teólogos, insiste em colocar 10 talentos. Meu Deus, não existe 10 talentos. O mais correto de todas as vias, os talentos. 10 talentos não existe, irmão. Pode fazer as contas lá, não existe 10 talentos. E também das virgens também. As virgens são comparadas ao reino de Deus, não está se comparando à igreja. Aí as pessoas pegam ali o azeite ali, embora os pregadores falam sobre o azeite sendo o Espírito Santo, sim, o Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo pode ser o azeite, sim, pode ser, mas naquele texto de 25 das 10 virgens lá, não tem nada a ver com o Espírito Santo, com o azeite. Porque se o Espírito Santo estava relacionado ao azeite ali, eu fico com as minhas dúvidas. Porque o azeite ali, em relação ao ser comprado, ao ser dividido, e aos compradores e os vendedores que tinham azeite para dar e para vender, aí eu pergunto para você, o Espírito Santo se divide? Não. Se compra?